Então vamos nós. Então vamos lá. Alguém começou a ler a apostila? Não? Alguém já instalou o Git? Escorre melhorando. Clonaram com o repositório. Pronto. Todo mundo já. Quem ainda falta colocar foto lá no S3? Passa vergonha levantando a mão. Tá. Você que está dizendo, professor, falta eu achar a foto. Tudo bem, ok. Ainda bem que isso daqui é daqui para a semana que vem. Então a gente tem o prazo de daqui para a próxima aula para conseguir bater essas metas. E para dar um incentivo para vocês baterem as metas da semana, eu dou 0,1 na média final, tá bom? 1/10 na média final. Só para eu poder dizer na sua cara, professor, eu fiquei com 6,9, me dá 1/10. Aí eu vou dizer, você entregou aquele negócio da primeira semana? Aí você vai dizer, não. Aí eu vou dizer, vai fazer falta, né? Esse 1/10 na sua vida. Não? Dou. Não dou. Eu lembro que às vezes eu não sei se isso é falta de ética, mas às vezes eu dou mais ponto na prova pro aluno, tipo assim, ele devia ficar com 6,7. Aí eu dou 2/10 a mais só para ele ficar com 6,9 para eu poder não dar o 10. Eu arredondo, faço a conta bem certinho. Teve um aluno, mas eu não faço isso tirando ponto, eu faço isso dando ponto. Mas bora lá. Não, eu dei 2/10, porque aí ele foi de 6,7 para 6,9. Eu sou um cara legal. Vamos lá. Parte 2. S02 S01 E02. Então, nossos objetivos de hoje é entender o que é o pré-compilador, o que é o compilador, o que é o linker, o que é código-fonte, o que é código-objeto, entender o que é escopo, conceito de variável, escopo, operações básicas, e a gente vai ver o GCC e o make. Ok? Então como todo mundo já fez FUP, a gente vai fazer só uma revisão para vocês. Então vamos lá. Vou criar aqui uma pasta relativa à aula de hoje, S01 E02. Acabei criando foi um arquivo, foi mal. Delete. Vocês vão descobrir uma coisa legal comigo. Eu tenho um certo horror a slides. Eu acho que é uma coisa não curada da minha graduação. Sabe? Eu já criei. É um problema mal curado da minha graduação. E aí eu tenho muita dificuldade. Abrir um slide para mim. Você que sente usar direitinho slide não é uma coisa ruim, mas eu sempre tinha uma piada que eu contava na época da graduação, que o aluno ligava 00:30 para o professor dizendo, professor, você pode repetir só aquele trechinho da matéria de hoje? Ele pergunta, por quê? Você não entendeu o que é aprender? Ele diz, não, é porque eu não consigo dormir. Vocês são péssimos. Ok. Então bora lá. Vamos entender a diferença entre código-fonte e código-objeto. Código-fonte é aquela parte da programação onde você escreve algo em uma linguagem que o computador entenda, que é para outros seres humanos. Então, pasmem, o código-fonte deve ser lido por outros seres humanos. Então, se você escreve um código-fonte, já começando aqui, né, que diz assim, olha, a gente tem o P, o Q, o R e o S. Não. P, G, R, RS. Aí você faz assim, P recebe 15, G recebe não sei o que, R. Você não está fazendo código para seres humanos lerem. Um código-fonte é um código para seres humanos lerem.
Não apenas você lê, mas o seu professor lê, a pessoa que vai fazer manutenção no teu código lê. Então, o básico do código-fonte é que ele seja legível. E para ele ser legível, é importante que você escolha nomes para suas variáveis que sejam legíveis. Vocês sabem o que é que isso daqui significa? Não. Esse P é um P de quê? Pinguim, pato, porco, pequeno? Não sabe, você vai ter que adivinhar. Aí você, não, para isso eu vou usar comentários. É óbvio que isso daqui é pequeno, P de pequeno, G de gratuidade, R de remorso, entendeu? E RS de risos. Óbvio que é isso, professor. Você não vê que estava na cara que era isso daqui. O pior é que tem gente que acha isso. Eu lembro de um aluno que fez o projeto final e o nome da função dele era amarelo. E eu perguntei, o que é que a tua função chamada amarelo faz? Ele disse, conta os amarelos e mostra a quantidade de comparações. Por que o nome da tua função não é contar amarelos? Ele disse, é verdade. Amarelo. Aí ele tinha uma função que se chamava amarelo, outra que se chamava azul. E eu nunca queria adivinhar o que é que a função fazia se ele não me dissesse. Então, só para a gente começar de cara com a ideia de que um código-fonte não é apenas um código escrito em linguagem de programação, mas um código para outras pessoas lerem. Então, tenha isso em mente quando vocês for escrever seu código. Tá bom? Então, se você está fazendo um código onde você quer calcular a quantidade de gratuidade e de remorso de um pequeno lenhador quando riram dele, entendeu? Então, você poderia colocar pequeno, gratuidade, remorso, ou então remorso e risos. Não tem problema nenhum você escrever algo pequeno. Tá aqui, ó, nomes de variáveis que são bons, que você lê e entende o que é. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pedir para vocês é que evitassem usar variáveis de uma letra só, tá bom? Vocês vão ver esse mau costume muito grande em que faz programação competitiva, que é aquele OBI, tudo mais, porque para eles o objetivo não é que o código seja legível, o objetivo é ser o mais rápido possível. Então, quando vocês estiverem em alguns locais, vocês vão ver código feio e engembrado e difícil de ler, porque o objetivo da programação competitiva, primeiro, é ser o mais rápido possível para ganhar pontos. Então, o objetivo deles é o nosso é outro. O nosso é escrever um código que preste, que seja capaz de ser mantido por outro ser humano, tá? Então, o código-fonte é um código que é legível, tá? Então, eu vou fazer aqui um exemplo de código-fonte. Include stdio.h. Vocês já conhecem algumas dessas coisas, mas a gente vai falar disso. Sua vida começou quando você nasceu da sua mãe. E aí a gente tem uma variável, valor. A gente lê a variável valor, daqui a pouco a gente fala sobre cada uma dessas coisinhas. Digite quanto vale o seu coração. Aí você lê isso em um inteiro, % de valor. Printf, seu coração vale muito. Ok? Tá. Tudo bem? Então, o nome disso daqui é código-fonte. Por que é o código-fonte? Obrigado, querido. E comercial valor. E faltou mostrar aqui também, né? %d /n valor. Então, vocês conseguem ler e entender o que tá aqui? É quando dá alguma coisa errada. Não. Puts é put string. Então, quando você tem uma string que quer colocar e você não tem, por exemplo, variáveis para colocar dentro dela, você pode usar o puts. Aí ele vai colocar a string e dar a quebra de linha automaticamente. Então, isso daqui equivaleria a dar um printf e no final colocar um /n.
O puts não aceita parâmetros como o printf faz. Ele é só mesmo a string e ele automaticamente coloca o printf no final. Então isso aqui é o que a gente chama de código-fonte, é legível, vai ter um ser humano que vai ler e dizer, entendi, essa variável valor provavelmente vai guardar um valor, ele está lendo aqui o valor, está colocando quanto que o valor vale. Código objeto é uma coisa que é gerada para uma arquitetura. Então, está aqui o meu código-fonte, ls no Linux, ele lista os arquivos que tem um determinado diretório. No meu caso, eu estou no diretório que é fulp/s01e02. O ls lista os arquivos. Está aqui o meu arquivo que se chama teste.c. Esse arquivo teste.c ele pode ser compilado. Ele vai ser compilado para uma arquitetura. No meu caso, vai ser compilado para o Linux 64 bits. O meu código-fonte pode ser compilado em qualquer dos computadores que tiver um compilador. Então eu posso compilar ele no celular Android, eu posso compilar ele no iOS, eu posso compilar ele no teu Windows, no teu Windows 32, no teu Windows 34, mas normalmente esse código objeto gerado, ele é dependente de arquitetura. Então o meu código objeto gerado, que eu vou usar para rodar, que no caso eu poderia fazer assim, ó, gcc teste.c -o teste. Então, esse arquivozinho que eu gerei aqui, chamado teste, eu vou virar a cabeça para o lado. Ele é o código objeto que vai ser executado. Só que ele é um código objeto que só funciona em Ubuntu ou em Linux 64 bits. Então, se eu pegar esse teste e mandar para vocês por e-mail, quem tiver um Linux 64 bits vai funcionar. Quem não tiver, não vai funcionar. Aí você tem que pegar o teu código-fonte e compilar para a sua arquitetura. Seja Windows, seja Mac, seja Android, seja lá o que for. Ou seja, desde que você tenha um compilador para aquela arquitetura, você consegue pegar um... Bota no silencioso, por favor. Você consegue pegar um código-fonte e gerar um código-objeto para aquela arquitetura. Então, vamos lá. Vamos entender as etapas que eu faço para poder chegar no teste. Vou executar o teste. No caso do Linux, a gente faz com ponto, barra. No Windows é o contrário, né? A barrinha. Como é que vocês fazem no Windows? No Windows tudo é difícil. Diga o quanto vale o seu coração. Quanto? Zero? Você bota assim. Eu devia ter perguntado a idade, que era mais fácil responder, né? Oh, idade vale muito. Coração. Quanto você pode pagar? Ok. Meu código funciona? Não. Por que não funciona? Hã? Tá, eu não consegui executar? Consegui executar. Não deu certo não? Meu código não rodou? Rodou? Por quê? Era para digitar o ponto derivado, né? Ué, né? Tudo que roda não funciona? Então vamos lá, a gente tem duas questões aí. Primeiro a questão sintática e segunda a questão lógica. Sintaticamente está correto, tudo que eu escrevi está certinho dentro da linguagem. A linguagem aceitou, o compilador aceitou, mas logicamente falando, ele não está à prova de seres humanos. Ok? Porque se o ser humano digitar alguma coisa que não é um número, ele vai tentar ler um número, vai conseguir? Não. E o valor que eu tinha colocado para ser zero, bem aqui, tá vendo? Não vai ser alterado. Por quê? Porque eu não consegui ler nada da entrada padrão. O que acontece se eu tirar esse zero daqui? Ele vai ficar com lixo. Então, ó, olha como vai ficar melhor agora. Quanto vale o seu... Cadê? Quanto vale o seu coração? Infinito. Muito bem. De onde é que tá vindo esse número mágico aqui? Ó.
Seu coração vale muito, vale 32.764 beijinhos. De onde é que veio esse número? Quem inventou? A generosidade do dono do... Ele tem algum tipo de valor de tabela? Esse nome da tabela? Não sei. É uma tabela que equivale a Não. Vale. Beijinhos. Vou mudar aqui para ficar mais legal o nosso código. Quanto vale o seu coração? Amor e carinho. Seu coração vale 32 mil. Ele cravou nesse número, né? 32.764 beijinhos. Se eu rodar de novo, vai ser igual? Abraço sem fim. Ó, já mudou. Vale mais beijinhos. Abraço sem fim, ó. Antes era 32.764. Agora 32.767. Nada. Estou triste. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que já estou misturando um monte de assunto aqui, tá bom? Mas aqui a gente tem a criação de uma variável, e uma variável não necessariamente é uma coisa que varia. O que é uma variável? Acabei de dizer que não é uma coisa que varia. Eu pergunto, o que é uma variável? Aí você me diz o quê? Professor, variável é uma coisa que varia. Eu estou dizendo que não é. Variável é um lugar na memória que você reservou para guardar alguma coisa. Quando você escreve essa linha aqui, você está dizendo que eu tenho uma variável cujo nome é valor, e essa variável, esse lugar na memória onde eu posso guardar alguma coisa, ela tem um tamanho, que no caso aqui é o tamanho correspondente a um inteiro. Então, isso daqui é uma variável, que é um lugar na memória, cujo nome pelo qual eu acesso se chama valor, e esse lugar na memória dessa variável chamada valor é capaz de guardar um inteiro, que no caso da minha arquitetura corresponde a 4 bytes, ou seja, 32 bits. Tá? Mas professor, por que é que nem sempre uma variável é uma coisa que varia? Ué, porque uma variável pode ser uma constante. Uma constante é uma variável que não varia. Conste char asterisco ação beijinhos. %S valor e ação. Pronto. Você tem aqui uma variável que não varia. A variável chamada ação, ela se refere a uma string. É uma variável que guarda uma string. Só que essa variável, ela é uma constante. Significa que se eu tentar mudar, se eu tentar fazer assim, a ação agora não são mais beijinhos, são cafunés. Como isso daqui é uma constante, ele vai me deixar fazer isso? Não, porque uma constante é uma variável que não varia. Porque o fato de ser uma variável significa não necessariamente que ele vai mudar. Uma variável é um local da memória onde eu guardo um valor. Nesse caso, a variável ação é um lugar da memória que guarda um ponteiro para caractere, cujo valor não vai mudar, já que ele é uma constante, e o valor que vai permanecer constante se chama beijinhos. Sim, porque você não pode fazer const int a. Como é que você vai fazer a recebe 5? Depois que você declara, ela se torna imutável. Então você já tem que atribuir o valor na hora que você cria. Const int a recebe 6. A é criado, é colocado nela o valor 6 e assim ela permanecerá até o final do seu tempo de vida. Qual é a vantagem de nós termos constantes?
A vantagem é que não tem perigo de nem você alterar sem querer, nem outra pessoa que está mexendo no seu código alterar sem querer. Então, uma constante é uma coisa que você já faz, sabendo que ela deve ser imutável. Para que esse fuxicado todo? Para a gente entender o que é uma variável. Uma variável não necessariamente varia. Uma variável é um lugar da memória onde eu posso obter um valor. Diz. Quando é que acontece o erro? Na hora da compilação? Na hora da compilação. Se você, por exemplo, tentar fazer isso daqui, ó, const int valor recebe 6 e tentar ler valor, ele já vai dizer para você: ei, você está escrevendo no objeto que é constante. Você não pode escrever no objeto que é constante. Aí você já sabe que não pode fazer isso. Ok? Então, depois a gente volta para o const. O objetivo é estabelecer o que é variável. Responde aí de cara para mim, o que é uma variável? Um espaço da memória que guarda um valor. Ok? Então, vamos lá. Existe a diferença entre L-value e R-value. Ainda trabalhando dentro da ideia de variável, tá? L-value é o que fica à esquerda, left do igual, e R-value é que fica à direita do igual. Vou até botar isso aqui também no original. Escopo. Eu botei variável aqui. Não, botei não. Então vamos aqui. Variável. Tá. Então vamos colocar um só para ele. Para você entender o que é uma variável. Constante R-value, L-value. Então bora voltar lá. Esse L vem de left, à esquerda do igual. E esse R vem de right, à direita do igual. Então, quando você pensa num L-value, você pensa em um lugar. Então, L-value é um lugar. E o R-value, ele é um valor. E aí faz sentido. Por exemplo, será que faz sentido eu dizer isso? 5 vai receber A. Cinco vai receber A. O que é que isso significa? Eu vou pegar A e botar no 5. O que é o 5? Um lugar? Qual? Então, 4.5 recebe A. Sucrilhos recebe A. Sucrilhos recebe banana. Sucrilhos recebe Nescau, bem melhor. Sucrilhos recebe Nescau. Faz sentido isso? Não, porque isso daqui não é um lugar. Para eu colocar a atribuição, eu coloco alguma coisa em algum lugar. Uma atribuição é colocar alguma coisa em algum lugar. Por que eu posso fazer valor recebe 6? Porque isso daqui representa um valor, 6, 7, 15, 17, e a minha variável representa um lugar onde eu vou guardar esse valor. Se eu fizer int x recebe valor, agora eu estou pensando qual o valor que está aqui, que no caso é quem? 6. E onde é que eu vou colocar esse 6? No x, que é um novo espaço de memória que eu vou criar para guardar o 6. Então, quem está do lado direito do igual, a gente pensa em valor, e do lado esquerdo a gente pensa em lugar. Quando a variável está do lado direito, o que é que eu quero dela? Quando a variável está do lado direito, o que é que eu quero dela? O valor. Eu vou lá olhar na variável, no espaço de memória, e vou obter dela o valor. E quando ela está do lado esquerdo, para que é que ela me serve? Como um lugar. Eu tenho um valor que eu consegui do lado direito do igual, e esse valor eu vou colocar no endereço dessa variável. Então a gente tem lado direito valor, calcula, soma, subtrai, obtém das variáveis, monta tudo e guarda em um
lugar, que é o que tem do lado esquerdo. Por isso que não faz sentido a gente pensar em x mais y recebe valor. Isso daqui não faz sentido, não tem significado, né? Tudo bem até aí? Então vamos lá. Entendemos o que é uma variável, escutamos o que é uma constante, o que é um LVL, ou seja, um lugar, e um RVL, um valor, e vamos seguindo na nossa vida. Professor, eu sinto falta dos slides. Eu não. É ruim, né? Sem slides? Você não sente não falta dos slides? Vocês são super demais. Vamos lá. Vamos para o próximo passo aqui, ó. A gente tem vários tipos de... Eu vou jogar logo tudo aqui no golpe só. Tipagem forte versus fraca. Tipagem implícita versus explícita. Então vamos lá. Entender o que é isso. Vocês já viram ou ouviram falar de Python alguma vez na vida? Já, né? Vocês já viram JavaScript ou algum desses... Então existem vários tipos de linguagem, tá bom? Linguagens compiladas versus dinâmica. Então, o que a gente está utilizando aqui no C... Deixa eu tirar esse breguês aqui. Aparência. Tá? Diminuir aqui. Então, isso daqui é uma linguagem de tipagem forte, de tipagem explícita e compilada. Traduzindo, tipagem forte, eu não consigo misturar tipos de dados. Tipagem explícita, eu preciso dizer qual é o tipo da variável. E compilada, eu preciso compilar para poder executar essa linguagem. Deixa eu ir para outra linguagem para vocês entenderem a diferença. Python é um exemplo de linguagem dinâmica. Então eu não preciso compilar, basta eu, por exemplo, fazer A recebe 5. Qual é o valor de A? 5. B recebe 5 mais B recebe A mais 3. Qual é o valor de B? 8. A gente tem uma linguagem dinâmica, que ela vai sendo executada passo a passo. Cada ação, cada instrução é uma microação que eu já posso executar. Isso é uma linguagem compilada, eu preciso compilar, verificar toda a sintaxe. Isso é uma linguagem de script. Tudo bem? A linguagem aqui no Python, ela não é explícita. Eu não preciso dizer que C é um inteiro. Porque na hora que eu coloco um 5 desse lado, ele sabe que 5 é um inteiro. Então C vai ser que tipo de... Vai ser inteiro? Mesmo que eu não diga isso para ele não é explícito, ele é implícito. O que não quer dizer que não tem dado. Por exemplo, se eu tentar fazer D recebe banana e tentar somar C com D, C é de que tipo? E D? E D é um string, né? É um texto. Se eu tentar fazer isso, ele vai dizer, olha, eu não consigo somar, tá vendo maisinho aqui? Não consigo somar um inteiro com um string. A linguagem não é explícita, ela é implícita, a tipagem. Eu não preciso dizer, eu não preciso fazer int C recebe 5, que a linguagem aqui é sem tipagem explícita. Mas no C, que é a nossa linguagem, eu preciso dizer que a variável valor é do tipo inteiro, porque aqui no C eu tenho tipagem explícita. Eu preciso dizer, essa variável é desse tipo. Se eu não disser, ele vai dizer, eu não sei o que é que valor vai ser, eu não sei que tipo de dado ele vai ser. Você tem que dizer, ele é um int, ele é um float, ele é uma variável quebrada, ou então, ele é um char, é uma variável do tipo caractere. Tá? Então, aqui eu tenho uma tipagem que é implícita, não é explícita, mas eu tenho uma tipagem forte. O forte significa que ele não mistura os tipos de qualquer forma. Okay? Por exemplo, se você tivesse em JavaScript,
Você conseguiria fazer qualquer coisa em JavaScript, porque você, soma com string, beleza, converte para string. Soma dois tipos de dado diferentes, converte, dá um jeito aí, converte e mistura os bichos. Ok? Então essa é a diferença de tipagem forte e tipagem fraca. Tá bom? Então no Python a gente tem uma tipagem forte, você não mistura os tipos. Tem os meios termos, tá? No C ele faz alguns tipos de conversão, mas mesmo assim ainda é uma tipagem forte. Então, por exemplo, se você tentar somar um inteiro com float, ele vai converter o float para inteiro para tentar fazer a soma, ou o inteiro para float. Se você tentar converter, por exemplo, um caractere, char x recebe 50, ele vai permitir. Esse 50, ele vai compreender como um código ASCII, vai pegar qual é o ASCII que está nesse 50. Então, no C a gente tem uma linguagem compilada, eu preciso compilar, eu não posso simplesmente sair executando aqui como no Python, com tipagem explícita, eu tenho que dizer o tipo da variável, porque ele não vai adivinhar para mim, certo? E a tipagem forte, né? Ele não mistura as variáveis de qualquer forma. Tudo bem? Então vamos continuar a nossa vida. C50, float valor. Vamos para o próximo aqui, ver onde é que a gente está aqui. Variável constante level. Tudo bem, forte objeto. Tá. Bora lá. Supondo que as regras do meu código sintáticas foram todas obedecidas, ok? Não esqueci nenhum ponto e vírgula. Esqueci um ponto e vírgula, ele vai lá. Epa! Deu um monte de erro, filho. Aqui, ó. Você está tentando ler um inteiro. Não, a primeira vez que ele vai dar vai ser bem aqui. Ei, ó, deu um erro, porque eu esperava um ponto e vírgula, uma vírgula antes do puts. Aí você vê, antes do puts tem que ter um ponto e vírgula. Aí você fala assim, né? Beleza. Então, primeiro erro eu já resolvi, porque antes do puts. Beleza, deu certo. Nem tudo que funciona tá certo. Ok? Vocês que já fizeram a linguagem, vocês entendem a piada, porque como ele não precisa de indentação, tanto faz, está tudo na mesma linha ou está tudo em linhas separadas. Mas você lembra, o código fonte você escreve para quem? Para um ser humano. Claro que ele tem que obedecer às regras da linguagem, mas você escreve para uma pessoa. Então você tem que obedecer ao bom senso, tá? Aí ele vai começar a dar os outros erros, ó. Ei, esse %d esperava um endereço de inteiro, mas o segundo argumento do tipo é um float, é um endereço de float. Você está tentando ler e salvar um inteiro no local onde cabe um float. Aí você volta para cá e diz, pitombas. Como é que a gente resolve isso daqui? Ou eu leio um float e salvo no float, ou eu digo que esse valor não é um float, é um inteiro. Então, tudo bem, vou fazer assim. Ok, será que eu resolvi o segundo problema? Salvei? Salvei não, nem sei se eu salvei. De novo. Não, funcionou. Funcionou já. Ok. Então, isso daqui que é gerado, ó, a gente tem um teste.c, que é o código fonte, e a gente tem o teste, que é o código objeto. Então, esse código objeto, vamos abrir ele aqui para a gente enxergar ele. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Nem eu. Eu só sei que, ó, ele é para Linux 64 bits. Cadê? Ai, pitombas, eu mexi em alguma coisa aqui. Ó, também aqui, ó. Linux 64 bits, não dá para entender, porque ele tenta converter para ASCII, não faz sentido, porque é um monte de bit. Ele é feito em binário para ser interpretado, para ser executado pela máquina. Tem algumas coisas que ainda sobraram aqui do processo de conversão, que provavelmente são os nomes das bibliotecas que ele está usando, ó. libso6, sei lá, start, libc, registrador, blá 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 blá. Esse processo de sair do código fonte e gerar o código objeto, ele passa por 3 etapas. Tudo bem?
As 3 etapas em C pelo qual esse código passa, elas se chamam. Bora lá. Quando vocês forem ler a apostila, vocês vão ler a apostila, aí vocês vão poder decorar tudo isso que eu falei. As 3 etapas que a gente passa, elas se chamam pré-compilação, compilação e linkagem. Pré-compilação, compilação e linkagem. Professor, por que o senhor não traz um monte de imagem bonitinha e os textos num slide para a gente poder revisar? Porque eu acredito muito que é sua responsabilidade ir atrás de material para ler, sabe? Acredito muito que vocês têm que amadurecer nesse ponto. Ah, professor, quer dizer que eu vou ter que estudar? Eu vou ter que abrir a internet e ler? Eu vou ter que procurar um livro? Eu vou ter que ler uma apostila? Então eu falo aqui, a quantidade de retenção que vocês vão ter, porque eu estou só falando, vai ser mínima, mas vocês têm pelo menos isso daqui para lembrar que vocês têm que estudar. Aí vocês vão pegar um livro e lerem. E aí vocês vão poder reforçar o conteúdo. Mas só para separar em pedacinhos, tá? Pré-compilador é a primeira parte, que é responsável por essas marmotas aqui. Tá vendo esse código feioso aqui? Vocês estão vendo? Tá vendo aqui, ó? Esse código feiozão aqui? Esse asterisco. Isso daqui a gente chama de diretiva de pré-processamento. Esse comando é para o pré-processador. O que é que ele vai fazer? Ele vai copiar. Como é que eu abro esse bregaço aqui? Ele vai dar um Ctrl+C nisso daqui tudinho, tá vendo? E vai copiar no teu código. Isso daqui vai explicar como é que funcionam o puts, o printf, o scanf e todas as outras coisas. Ele só diz como funciona, mas é isso que ele faz. Você poderia ver o resultado se fizesse Ixi, Maria, esqueci o nome agora. GCC pré-compiler. Ih, tô sem internet? Pronto. Faça um código bem bestinho e dê um include aí na máquina de você. Faz um include scanf, faz um código de soma qualquer. Vai lá. Só pra gente ver as etapas. Faz uma pasta em um canto qualquer, cria um código bem bestinha e a gente vai ver as etapas que são a pré-compilação, a compilação e o linker. Dá um código bestinho aí qualquer, dá um include, dá um puts. Égua. Cadê você, internet? Vem em meu auxílio, internet. Você que está do lado, você fica pastorando o que o seu colega está fazendo para ele não errar. Se ele errar, você dá um grito nele. Bestado, ao ponto e vírgula. Ah, GPP. Não é GPP. Abre petambas.
Pré-processo. Aqui pré-compilador, pré-processo. Elga, internet me trai. Nike. Que traição que eu não consigo abrir esse negócio. Conseguiram? Faz um código qualquer aí. Eu nem falei, mas que eu imaginei que como todo mundo já fez a disciplina, vocês já têm o MinGW instalado, ou então o Linux instalado. Vocês têm o GCC, né? Vocês têm o GCC, vocês conseguem rodar código no notebook de vocês, né? Tá, porque como vocês já são do semestre passado, eu já imaginei que todo mundo já tivesse instalado. GCC. Sucesso. Pré-processador. Pré-processador. GCC menos compilador. GCC menos menos C. GCC menos C. Ok, todo mundo conseguiu fazer um código mínimo, né? Ok, então vamos lá. Primeira etapa, eu tenho uma coisa que eu penso, eu fico com uma palavra na cabeça e uso outra errada. Eu falei pré-compilador em alguns momentos, não foi? Pré-processador, o nome é pré-processador. Então, se a gente quiser saber o resultado só da primeira etapa, só do pré-processador, a gente pode utilizar o menos Ezão no GCC. Então, vamos lá. Se eu fizesse GCC menos E maiúsculo e o nome do meu código, olha o que é que ele ia gerar de saída para mim, ó. Olha-me Deus. Vou jogar tudo isso daqui para um arquivo, tá? Arquivo, meu nome do arquivo vai ser teste pré-processor.txt. Então isso daqui significa pegue a saída desse processo, desse comando e escreva nesse arquivo. Então bora lá. Então isso daqui é o resultado do pré-processador. Tá vendo esse monte de trambolho aqui? Tudo isso daqui ele saiu copiando, porque é isso que o include faz. Esse include aqui, ele está mandando copy. Então ele está copiando todo o std.io. Só as descrições, né? Só as declarações, na verdade. Ó, tá vendo? Ó, ele diz como é que funciona
um I/O, como é que funciona, sei lá o que mais, blá blá blá, como é que funciona, como é a função fclose, como é a função fflush, como é que é um setBuff, como é que é o printf, ó. O printf funciona dessa forma, o vsprintf funciona assim, o scanf funciona assim. Então ele vai fazendo o que a gente chama de declaração. Ele mostra como é que as funções funcionam e como é que as variáveis, quais são os tipos das variáveis de sistema declarada. Para que quando você fizer um printf ou um scanf, ele possa verificar e dizer, ei, beleza, o scanf que ele escreveu está dentro do previsto, ok? Sintaticamente está correto, tá? Então, o pré-processador ele faz esses códigos todos. Outro tipo de pré-processador, aí no final o teu código está aqui, tá vendo o teu código? Todo o resto para cima são as ações do include. Uma outra diretiva de pré-processamento bem bestinha, vocês já viram o define? Não? Eu posso dizer que define 6 é 6. Todas as vezes que ele chegar no código e encontrar isso daqui, ele vai trocar pelo quê? Pelo 6. Então, ele vai expandir esse 6 aqui para 6. O include vai sumir, o define vai sumir. No lugar do include vai ser a cópia do stdio e no lugar do define ele vai substituir todos os locais que tinha 6 por 6. Vamos testar? Faz um define aí e pré-compila o bregues para você ver se ele troca mesmo. Eu vou fazer, você olha e depois você faz. Vou gerar de novo, tá vendo? Cadê o include que estava aqui? O gato comeu. Cadê o define que estava aqui? O gato comeu. Porque o include e o define eram para o pré-processador. O pré-processador comeu eles e fez o que ele tinha que fazer. Cadê o 6 com S, E e S que estava aqui? Foi comido pelo pré-processador. E no lugar do 6, S, E e S, ele deixou quem? O 6. Isso é uma Gambi super ninja. O C ele faz todo tipo de Gambi mágica com esse negócio. Quando a gente chegar mais para frente, a gente vai ver as super Gambis mágicas que dá para fazer com o pré-processador. Okay? Por exemplo, você quer fazer um comentário, outra Gambi legal, ó. Você já viu que tem dois tipos de comentário em C, né? Primeiro é assim, comentário, ok? E o segundo é de que tipo? Barra asterisco, né? Aí você vem aqui, aí você faz assim. Qual que vocês preferem? O barra ou o barra asterisco? Barra asterisco pode quebrar a linha, né? Aí você, eu quero agora, vou comentar isso daqui tudinho, ó. Eu quero deixar, vou colocar aqui só um putz. Te amo, baby. Baby. Baby, ok. Aí você diz assim, eu quero comentar isso daqui tudinho, ó. Como é que você faz para comentar isso daqui tudinho? Isso daqui tudinho, barra asterisco? Vamos tentar. Aí você vem aqui, barra asterisco. Aí você vai lá embaixo, que? Asterisco barra. Deu certo? Por quê? Por quê? Eu só quero comentar todas essas linhas. Hã? Por que eu não posso comentar todas essas linhas? Sai comentando por uma não. Eu quero comentar todas as linhas, um golpe só. Sabe por que não pode? Porque o barra asterisco, ele não permite barra asterisco de novo dentro dele. Então, na hora que você joga esse daqui bem aqui,
ele impede o de fora. Eles não podem ser, tipo, um dentro do outro, sabe? Ele não comenta comentário. Ele não expande comentando comentário. Então, o barra asterisco não pode pegar ou cair de cara em outro barra asterisco. Se você tirar isso daqui, ó, aí dá certo. Hã? Barra pode. Mas o barra asterisco não expande outro barra asterisco. Aí você tinha um código e você queria fazer um comentáriozão, aí já tinha um barra asterisco no meio, você diz, que paia, eu nem posso comentar em bloco. Pode ou não pode? Pode. Aí você invoca quem? Os superpoderes do pré-processador, seu novo amigo. Aí você diz, pré-processador. Tudo que é pré-processador começa com a cruz do vampiro, né? A cruz do vampiro é diferente, não. Isso aqui é hashtag, estou confundindo, hashtag. Ó, se falso, inclua tudo isso. Vocês já viram esse tipo de comentário? Não. Prazer. Tá? Ok, ó. Isso daqui é uma ordem para o pré-processador. Você diz, ó, se essa variável for verdade, você inclui. Se for falso, você exclui. 0 é verdadeiro ou falso na linguagem? 0 é verdadeiro ou falso? Falso. Então ele vai incluir ou excluir? Excluir. Então quando você pré-compilar, olha que legal, ó, quando você pré-processar, tá vendo? O que é que vai acontecer? Sobrou o quê? Beijinhos e te amo, baby. E cadê o resto? Foi comido, o gato comeu. Que gato? O pré-processador. Não foi nem compilado ainda. O pré-processador comeu, porque o pré-processador é tipo um grande editor de substituições de texto. O pré-processador comeu. Então todos esses hashtags aqui são para o pré-processador. Se você quiser incluir esse blocão de código, você faz o quê? Ao invés de 0, você bota 1. Agora essa variável é verdade, e aí o pré-processador vai manter esse blocão de código. E aí se eu mandar rodar pré-processar de novo, ver o resultado, aí tá aqui tudinho, ó. Valor 6, quanto vale seu coração, tá tudo aqui. Ok? Testem aí, tentem copiar esse pedacinho de código, bota um include, um define. Vocês querem, eu vou tentar pegar uma régua, um filtro de linha. Quem precisa de tomada aí? Não? Não precisa de tomada? Todo mundo tem bateria nova? Tá de boa? Mas tem tomada aí pra ti? Então não vou pegar não. Vocês me lembram que eu tenho um filtro de linha lá em cima, eu posso trazer. Tentem fazer isso daqui, precisa botar tudo não, mas pelo menos simplificado, tá certo? Vai lá. Caça tua dupla. Copiem e pré-processem para vocês verem o resultado. Pessoal, eu não almocei, vocês almoçaram. Eu vou pegar pelo menos um gole de café para comer meu estômago, tá? Bora lá. Façam esse código e pré-processe GCC menos 10 não, para vocês verem o resultado. Aí eu queria que vocês fizessem outro teste também, tá certo? Aquele 6 que está ali, coloquem ele em outros locais do código, para ver se em qualquer local ele é substituído. Bota ele no meio do string, bota ele com a definição do valor, bota ele lá no printf, testa ele em vários lugares, ver onde é que ele cabe.
Tá dando certo. Professor, no final, que eu nunca usei o terminal, não sei nem onde ele fica. Isso é o resultado do pré-processamento. A população passa para vocês. É dislexia, o resultado do pré-processamento é esse ponto, sem os hashtags. Use menos zero, que vê o pré-processador. Menos zero. Ou seja, você usa 10 minutos até. Não, você não tá contando Então bora lá. Só uma perguntinha. Todo mundo já usou o terminal alguma vez na vida? Já. Vocês, quando eu digo assim para vocês rodarem o comandozinho GCC-E, vocês sabem onde é que é para fazer ou não? É porque tem gente que só usou o Code Blocks a vida toda, né? E o único... Eu só consigo clicar na setinha verde. Além disso, você nunca falou para mim, né? Pronto, então assim, identifiquei já. Tudo bem, ó. Eu estou usando o Visual Studio Code. No meu caso, o VS Code tem um terminal integrado, que é esse breguesse aqui que eu coloco os comandos, tá bom? Se você não tem isso,
Você pode fazer, por exemplo, como tem professor que faz no editor à parte, por exemplo, no gedit teste.c. Tem gente que faz assim, né? Aí faz aqui no gedit, aí você precisa pegar lá o terminal, o command do Windows, né? Se você está no Windows, cmd. Aí você precisa ir andando lá até onde está o seu arquivo. No meu caso aqui está em FUP, S01, S02. Aí quando você chegar aonde está o seu arquivo, tá vendo aqui o arquivinho, teste.c? Aí você vai fazer um comandozinho chamado gcc, que é o compilador, o pré-processador. GCC é uma coleção de ferramentas, tá? E aí você vai colocar "-e", porque você quer só o resultado do pré-processamento, e o nome do seu arquivo, que no caso tem que terminar em .c, porque ele é um arquivo .c. Tá aqui o resultado que sai. Então você tem que achar esse command, né? No caso do Windows, você pode usar duas ferramentas. O próprio cmd do Windows, que é command, é o nome? Command, cmd. É o cmd, no caso do Windows é o cmd. Mas se você instalar o Git for Windows, que eu pedi, mas não falei, ele instala também um bashzinho, que é bem melhor do que o command. Mas que serve para isso, para você ir navegando. Se você quiser essa praticidade do terminal integrado, aí você pode instalar no Windows o Visual Studio Code, né? Que ele tem esse negócio de já estar com o terminal dentro da própria ferramenta. Eu acho que o Sublime também tem isso, de ter o terminal dentro da ferramenta. Diz. Professor, eu preciso instalar o VS Code? Não. Só no caso se você quiser, mas você pode continuar fazendo, por exemplo, os melhores que eu sugiro, tá? Os melhores são o CodeBlocks, mesmo que eu tenha horror a ele, mas ele é bom. O Sublime também é bom. O VS Code, o Sublime e o CodeBlocks. O Eclipse eu já acho muito pesado, muito grotesco. Tá? Mas vocês ficam aí com o que vocês se identificam melhor. O Selenium é muito bom, mas também é muito parrudo para o que a gente precisa. Mas Selenium é o do IntelliJ. A gente tem como aluno a opção, é muito bom também. Selenium. Eu não tenho instalado não, tá? Mas assim, o que é importante para você? O que é importante, porque é que a IDE ajuda? É interessante uma IDE, um local onde você possa escrever, que você não precise compilar para saber que errou. Por exemplo, se eu esquecer esse ponto e vírgula aqui, ele já vai avisar que tem alguma coisa errada. Aí eu posso colocar o mousezinho aqui e vou dizer, estou esperando um ponto e vírgula, entendeu? Que à medida que você vai escrevendo, ele já vai avisando que tem alguma coisa errada. CodeBlocks faz isso. Outra coisa interessante é que ele lhe ajude com code completion. Tipo, você está escrevendo aqui printg, printf. Ok. Printf é o quê? Eu tenho um string. Ou então, se você tem uma função, ele vai te dizer como é que você usa. Puts é o quê? Puts é uma string. Escreve uma string seguida por uma nova linha para a entrada padrão. Então esse tipo de code completion ele ajuda muito. Quando a gente estiver mais na frente trabalhando com bibliotecas externas, é interessante porque ele vai lá na biblioteca, pega a descrição do dado. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma variável, por exemplo, valor, variável que define o valor do coração. E você colocar o mousezinho aqui, aí vai dizer que valor é o que? A variável que define o valor do coração. Então são essas coisinhas na IDE que elas simplificam a vida da gente. Você não precisa compilar para descobrir o que é que está errado. Ele já vai compilando e testando para você. Tá? Ele completa o código, então uma boa IDE ela tem essas coisas. Tá? Então eu sugiro, você pode usar o gedit. Cadê o gedit aqui? Gedit, por exemplo, se você errar, o gedit só vai lhe avisar quando você compilar. Ele não tem o mesmo code completion, né? Se você tentar dar um print, ele não completa. Então,
É uma questão de facilidade, não é uma obrigação, mas vocês podem usar qualquer coisa. O que é que vocês não podem? Por exemplo, usar o Code Blocks e só saber apertar no botão verde. Professor, tudo que eu sei é apertar no botão verde. Você pode usar o Code Blocks, mas eu quero que você aprenda a usar o GCC, passar os parâmetros, fazer o Makefile, entendeu? Quer usar o Code Blocks? Usa, mas eu quero que você aprenda a usar o terminal. Fazer na mão, pelo menos saber fazer. Quer só usar a setinha o resto da sua vida? Tudo bem, mas saber fazer é importante. Tudo bem? Então, só isso. Ok? Então, vocês peguem o editor vocês pegam o command, vocês vão navegando lá até onde tem o seu código, e quando você chegar no seu código, você faz um GCC -E e o código. Porque esse GCC -E vai te dar o resultado do pré-processamento. Entendeu? Isso daqui foi o resultado do pré-processamento. Isso daqui é o que vai ser compilado. E depois isso que foi compilado é o que vai ser linkado. Aí quando você tiver pré-processador, compilação e linker, aí você tem o seu executável. Vamos lá. Faça essa primeira parte aí. Fizeram o código já? Conseguiram dar o GCC -E e viram o resultado do pré-processamento? Alguém não conseguiu? Detona aí. Tá usando o Git Bash aqui no... Tá usando o quê? O Git Bash. O aplicativo. E por que não está funcionando? Não sei, vou ver. Tu tem o GCC instalado? Eu tenho instalado para usar a semana passada. Ajuda ele lá. Ok, todo o resto conseguiu fazer GCC -E? Sim? Sim, aí? Sim? Sim. Vamos para a segunda parte, tá certo? Isso daqui é o que vai ser compilado. Na compilação, na compilação ele pega aquele código que a gente chama aquele módulo, ele faz sentido, ele está correto, só o módulo está correto. Se eu quisesse só compilar sem linkar, eu fazeria um GCC -C, Czinho pequeno, ó. Czinho pequeno. Então se eu fizer GCC -C e eu passar o teste.c, rode aí esse código, ele vai criar um breguecinho chamado teste.o, que é justamente o código objeto. Olha, GCC -C no teu arquivo .c, vai lá, rode aí, já rodou? Olha se ele criou o arquivo .o. Criou o .o? Pronto. Isso daqui é o teu código objeto desse módulo. O que é que falta para este breguesso virar um executável? Para esse breguesso virar um executável, falta eu linkar, eu ligar, eu costurar esse código que foi gerado a partir desse daqui, tá vendo? Esse código foi gerado a partir desse daqui com o resto do programa, que no caso é o binário do stdio. Onde é que está o binário, as instruções, o código do printf? Não está aqui não, aqui é só como é que o printf deve ser chamado. Onde é que está o código mesmo, o código binário que tem escrito, o printf tem que pegar do buffer, ele tem que ler esses bytes, isso daí está lá na biblioteca. Está lá no LD, as bibliotecas dinâmicas. Na hora que você dá agora sem parâmetro, né? GCC teste.o para gerar o arquivo de teste, aí ele vai pegar esse binário, esse é o código objeto que você gerou, costurar com as bibliotecas e gerar o teu arquivo de execução. Pronto. Em pedaços, né? Maminha, alcatra, carne moída, é assim que é feito. Então, o compilador e o linker seria o nosso amigo GCC teste.c -o teste.
Professor, eu vou precisar decorar isso? Não. Você precisa entender que isso existe. Que são etapas. Porque às vezes o erro dá numa etapa ou dá em outra. Então, o seu código ele só é executado quando ele é pendurado, quando ele é ligado, quando ele é costurado nas outras bibliotecas do sistema. Por exemplo, vamos entender aqui, ó. Se por acaso você fizer isso, esquecer esse cara aqui, ó. Tá vendo? Tirei o include, morreu Maria Preado include. E eu tentar fazer um gcc teste.c. Aí o que é que ele vai dizer? Ei, de onde é que você está tirando esse printf, cara? Eu não conheço esse printf. Esse printf ele é uma declaração implícita. Eu não sei como o printf funciona. De onde é que você está tirando esse puts? De onde é que você está tirando esse scanf? Na hora que a parte de compilação ele encontra uma função, ele diz, eu não sei como é que essa função funciona. Eu não sei como é que esse printf funciona. Aí ele vai dar um monte de warning. Ó, eu estou deixando passar, mas eu não sei como essa função funciona. Que é justamente o que o include faz. O include diz como é que a função funciona. Aí quando ele chega bem aqui, ele diz, ah, beleza, entendi. Se você tentar fazer como é que faz raiz quadrada, você sabe? Aí você diz assim, printf, %f, sqrt de 4. Fazer raiz quadrada de 4. Vou imprimir a raiz quadrada de 4. Vocês que já fizeram a disciplina sabem que isso não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Ele vai dizer, ei, por acaso, olha como ele é esperto, ó. Por acaso você não gostaria de incluir a mef.h? Muito bom. Professor, eu nunca pensei que ver os erros fosse útil, ó. Pensei que os erros fossem só uma coisa para me deixar deprê. Não. Você que fez a disciplina, por que é que você sabe que isso aqui ainda vai dar errado? Ih, professor, perguntou demais, né? Cadeira. Por que isso aqui ainda vai dar errado? Deu certo? Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada, alguma coisa muito errada não está certa aqui. Então, primeira coisa, a raiz quadrada, ela recebe um double e retorna um double. Tudo bem, eu vou imprimir o double com %f. Por que ele não imprimiu 2? Eu compilei este negócio. Ponto barra. Ah, tá. Olha aqui, ó. Eu compilei, mas como eu esqueci de botar o -o, ele gerou o a.out. Ó, eu não coloquei o -o para dizer qual ia ser o nome do executável. Aí ele gerou esse arquivo bem aqui, por isso que não deu errado. A.out. Então eu tenho que dizer que eu vou gerar o arquivo teste. Compilou, deu certo? Deu. Mas quando eu for executar, quanto vale seu coração? Deu certo. No de vocês não vai dar, não. De vocês não vai dar. Teste aí, teste. É só porque o meu GCC é Power Range, ó. GCC menos verso. O meu é o 9.1. Qual é a versão do GCC de vocês? Coloca aí. GCC menos verso. 9.1 também. 6.3. Qual é o teu sistema? Hã? Ah, tá. Por isso. 6.4. 7. Testem então aí, testem. Coloquem só um SQRT, manda ele imprimir o SQRT, ou então X recebe SQRT de 4 e tenta compilar e executar. Vai lá.
Vou mandar pro Dontpad para vocês. Nosso Dontpad é o quê? Tartaruga, abacate, elefante. Não, elefante, vai ser só... Deixa eu botar primeiro, depois vocês abrem. Porque se vocês abrirem antes que eu coloque, vai dar concorrência. Pera aí. Dontpad.com, elefante. Não, se o elefante é pesadão, não é por isso que não tem um coração. Vamos lá. Vocês não conhecem essa musiquinha não, né? É porque vocês não têm filho na idade escolar. Eu tenho 4. Bora lá. Rode esse negócio e me diga se funciona no seu computador. Vamos. Oi. Hã? Para te avisar dos warnings, para te ajudar para você não quebrar a cara. Se você não botar o menos "all", sua vida vai ser 1000 vezes mais infernal. Porque o menos "all" ele mostra todos os warnings. Então, por exemplo, variável que você esqueceu de declarar, include que você esqueceu de colocar. Você não vai saber de nada disso se você não colocar o menos "all". Eu mostro agora, tá? Tentem só rodar esse código aí, a gente fala do menos "all", que eu não cheguei nele ainda. Tentem rodar esse código, compilem e executem. Deu certo? Não é para dar certo, não. Não é para dar certo não, mano. Deu erro? Qual? Hã? Égua, mano. É o mundo evoluindo, né? Porque qual era o problema? O problema era que a biblioteca matemática, antigamente, né? Ela precisava ser linkada na marra, manualmente. Então, se você não incluísse o "-lm", dava esse erro antes. Se você não dissesse que queria linkar com a biblioteca matemática, ele pré-processava, compilava, gerava o teu executável normal, mas ele não incluía a biblioteca do MEF. E aí, se você não fizesse isso, quando você tentasse executar, ele ia dizer: ei, não consegui encontrar o round, não consegui encontrar o float, porque dava o problema na linkagem disso. Não, o pré-processamento só inclui o como funciona. Por exemplo, se eu não quisesse o stdio, eu não precisaria dele. Bastava eu dizer como é que funcionava o printf e o puts. As únicas linhas que eu preciso são essas daqui, ó. Deixa eu copiar na marra aqui. Deixa eu copiar na marra. gcc-e, né? Assim? Teste.c para pp.txt. Aqui, ó. Code pp.txt. As únicas linhas que eu quero são essas daqui. Eu quero saber como é que funciona o printf, não é isso? Printf. Então a linha que eu quero é essa. Tá vendo? Aqui eu estou dizendo como é que funciona o printf. O printf precisa de um parâmetro que é não, esse daqui é o fprintf, desculpa. Eu não quero o fprintf, eu quero tá aqui, o printf. O printf recebe uma string constante e depois uma quantidade variável de parâmetros. Qual é a segunda coisa que eu uso? É o puts. Não é você. Pronto. O puts recebe apenas uma string constante. E agora eu preciso de quem? Do scanf. O scanf recebe uma string constante e um catatal de variáveis. Pronto. Não são as 3 coisas que eu estou utilizando? São. Então agora eu não preciso mais disso.
porque ele servia para me dizer como é que funcionava o printf, o puts e o scanf. Com base nessas declarações, agora o compilador sabe me dizer que isso daqui vai funcionar, isso daqui vai funcionar, isso daqui também vai funcionar. Então agora se eu fizer um gcc teste.c-o teste, sucesso, porque o include servia para isso. O include não me dava a definição, ou seja, o código. Quem junta o código é o linker, porque é o linker que vai lá na biblioteca, pega o código compilado e junta com o meu bloco de código para poder dar o executável. Entendeu? Então, é isso. Então a gente viu um pouquinho sobre o que é que o pré-processador faz, ou seja, todos os hashtags da vida. O que é que o compilador faz? Ele gera um módulo. E o que é que o linker faz, né? Pegando as bibliotecas externas. Tá, vamos aqui para o -all, tá? -all significa todos os warnings. Qual é o problema de você não colocar o -all? Faz de conta que você faz assim, ó. Tá vendo? Se você não colocar o -all, ele vai passar. Não passou? Ele conseguiu gerar o teste, tá vendo? Quando você executar, /teste, seu colação vale 4. 4 o quê? 4 nada, porque não atribuí aqui. Se você colocar o -all, ele vai te dizer das variáveis que você esqueceu de inicializar. Então, quando você mandar rodar com -all, ele vai te dar um warning, que não é um erro, mas é uma coisa que você deve consertar. Ei, a ação está sendo usada, porém está sem ser inicializada nessa função. Então, print, seu coração vale, você está usando a ação, porém não está inicializando. É isso para isso que serve o -all, para ele te avisar de coisas que você provavelmente está fazendo errado. Então, um código com warning é um código ruim. Para isso que serve um warning, para você avisar que, por exemplo, se você criou outro aqui, ó, int x recebe 0. Sem o -all, ele vai passar normal. Com o -all, ele vai dizer: ei, para que você criou essa variável x que você não está usando em canto nenhum? É um erro? Não, mas é sinal de que alguma coisa que aparentemente não faz sentido. Ei, tem certeza que você quer essa variável x? Aí você vai dizer: ah, é mesmo? Eu esqueci de tirar, era o código que eu tinha copiado do professor. Tá. Ou então quando você recebe os parâmetros, quando você não usa os parâmetros, vocês usaram isso daqui? IntHC. Vocês usaram esse breguês? Não, né? Tem até que colocar aqui porque eu esqueci. Aqui é legal. Lembrar de falar no futuro. Tá? Aí você diz assim, beleza. Aí quando você rodar esse negócio com o -all, aí ele vai dizer: ei, a ação não está inicializada. E você, beleza. A ação recebe afagos. Aí você vai lá e pufs. Beleza. Então o -all ele serve para isso. Então existem muitas flags. -w erro é outra. -w erro faz com que você force que ele não compile se tiver pelo menos um warning. Então, se tiver pelo menos um warning, ele nem compilar vai. Int x, que eu não estou usando. Então, nesse caso aqui, ele vai... erro. Antes era o quê? Warning. Só que agora é erro. Variável não utilizada. Por que é que agora ele está tratando o warning como erro? Porque -w erro.
Então, mandatório, obrigatório, é pelo menos o all. Tá? Para a gente terminar a aula de hoje, é um saco ficar escrevendo essa linha o tempo todo, é ou não é? É. Tá? Então, você tem algumas opções. A primeira delas é fazer um compilador que tenha botão para apertar. Tipo assim, um botão, que legal, o que é que isso faz? Não acredito. Rodou o quê? Sei lá. Por que não rodou? Será? Então eu vou tirar, eu vou comentar isso daqui. Aí eu salvo e aperto o botão de novo. Eu nunca usei esse botão, por isso é uma surpresa para mim também. Tá, vou cancelar. Aperto o botão. Meu Deus, o código já está rodando. Para, código. Como é que eu faço? Onde é? Ctrl C resolve todos os problemas. Também não. Ctrl S, Ctrl Z. O que é isso? Fechar painel não, Output. Não, mas não é o terminal está livre, é no Output. Não, peraí. O código já está rodando. Run Code, tá aqui, ó. Run Code, Ctrl Alt N. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Code. Stop Code Run. Haha. Ctrl Alt M. Yes. Então Ctrl Alt N roda. É Ctrl Alt N? É Ctrl Shift P. Ctrl Alt M para e Code. Ctrl Alt N. Então você vê aqui e clicar Ctrl Alt N, ele vai rodar. Funcionou dessa agora? Por que eu não estou vendo nada? Por quê? Não sei. Muito estranho, né? Não é assustador, não? Não, Ctrl Alt. Por isso que eu gosto do terminal. Tá, foi uma piada, foi uma brincadeira. Mas vamos lá. Isso daqui foi um plugin que eu instalei para testar do VS Code, mas eu prefiro fazer de outra forma, tá bom? Então, uma forma legal de você fazer é, ao invés de ficar dando GCC, na pasta que o teu projeto tá vendo aqui a pasta que o teu projeto tá? O teu projeto não tá aqui? Você cria um arquivinho chamado Makefile. Tá vendo aqui Makefile? Nesse arquivinho, você vai dar instruções de compilação. E uma delas é dizer que quando você estiver compilando um código C, você vai utilizar o -all. Só isso. Quando você estiver compilando um código C, você vai utilizar o -all. Salvei o Makefile dentro da pasta onde tem meu código. Tá vendo aqui meu código? Teste.c. Tá aqui o Makefile. Ou seja, se você fizer uma pasta por aula, você vai ter que fazer um arquivo Makefile por pasta, que tem que estar dentro da pasta. E estando dentro da pasta, basta você digitar make test. O nome do arquivo não é teste? Aí ele vai fazer gcc -all. Vai, negócio feio. Você pode dizer também que o cc, no caso, é o GCC, no nosso caso, né? Make test. É teste mesmo o nome do arquivo? rmtest.o rmtest make test. E aí quando você der o make test, ele vai fazer automaticamente o gcc -all teste.c -all teste. Se você tivesse outras flags para utilizar,
Por exemplo, biblioteca matemática. Ou então, se a gente estiver daqui a uma semana utilizando, sei lá, alguma biblioteca externa, menos, tudo que você colocar aqui é o que ele vai utilizar para compilar teu código. Make teste. Aí ele vai dizer, ei, o teste já está compilado. Tudo bem. Make teste. Aí ele compila. Então, eu vou utilizar o make. Sugiro que você, pelo menos uma vez, faça para você entender como é que ele funciona. Tá certo? Aí depois que você aprendeu já a usar o GCC, entender como é que esse make simplificado funciona, aí você pode ficar apertando na setinha o resto da sua vida. Tudo bem? Mas aprende a usar pelo menos essa parte mínima do make. Só lembrando que aqui não é make teste.c, é só make teste. Professor, Oi. números que não foi encontrado, aparece tudo apt install aí. É para instalar. Tu instalas apt, tu tá no Ubuntu, né? Não. Para instalar logo todas as ferramentas de compilação no Ubuntu esqueci. Peraí. Dropbox, Git, Dropbox, config. Testa se tem o Build Essentials. Pronto. Sudo apt install build essentials. Testa se tem esse breguesse. Cadê? Build Essentials. Sudo apt install. Porque aí quando tu instalar isso, ele vai instalar tudo que é utilizado para fazer o tubo básico, entendeu? GCC, GDB, Make. Alguém tem aí o Linux para testar se é esse comando? É esse daqui mesmo? Pronto, e aí ele vai instalar tudo. O GCC, GDB, todo o resto, tá? Ok? Então pronto, acho que a gente fez o que a gente queria fazer. Código fonte, código objeto foi, tipagem forte, tipagem fraca, variável, constante, R-value, L-value. Tá. GCC e o make. Tá. Vamos aqui para um bem legal, que normalmente tem gente que erra até o final e é bom que eu termine a aula assim, que é o mais importante. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada escopo? Tá? Escopo não é aquilo que você bota na espingarda para matar no... Qual é o nome daquele desenhozinho que você mata, aquele filme? Aquele joguinho que atira no povo, como é o nome? Counter Strike, aquilo não é escopo. É? Scope, né? É a mira. É porque é em inglês. Escopo. Mas em português, escopo é outra coisa. Em português, escopo é o delimitante do tempo de vida de uma variável, tá certo? Delimitante do tempo de vida. Então, o escopo, ele também define a indentação, que é uma coisa que muita gente tem um horror, um pavor, uma ojeriza. Tem gente que até o final do semestre reprovando o cara, e o cara diz assim, professor, eu vou aprender a indentar, eu juro. S01 é 02. Teste 2.c. Então, só para a gente entender de escopo aqui. Vocês já viram um if alguma vez na vida, não foi? Tá? Então, mesmo que eu não vá falar de if, só para explicar para vocês o que é um escopo. Code teste 2.cpp. Então, vamos lá. Include stdio.h. Int main. Então, bora lá. A main, ela vai do abre parênteses, chaves, tá vendo? Até o fecha chaves. Vou deixar assim para você ver. Então, esse abre chaves, ele funciona como um degrau de escadinha, para vocês entenderem a indentação. Na hora que você subiu esse degrau da escadinha,
Tudo que você escrever a partir de agora tem que estar na base desse degrau. Se você escrever alguma coisa aqui, tá vendo? Você está fora do degrau, você está redondamente errado. Como ele está dentro da main, tá vendo? Entre essa chave e essa chave, ninguém pode encostar nessa linha. Ok? Tudo bem? Então, se você vai... besteira... Posso botar onde eu quiser esse X. X é meu e eu boto aqui. Aí eu digo, o diário de nota é meu e eu lhe dou 0. Tá? Escopo, você não coloca nada entre o abrir e o fechar das chaves. Este breguesso não pode estar aqui. A gente tem uma ordem, uma regra. Então, tá vendo essa linhazinha mágica? Essa é a linha da morte. Se você encostar o seu int aqui, você morre na disciplina. Tô brincando. Mas é sério. Tô brincando para ser divertido. Mas é sério. Em que sentido? Se você não consegue identar, significa que você não está conseguindo raciocinar. Por isso que é sério. Então, é uma ilusão dizer que você vai sair escrevendo coordenador, bota em qualquer lugar e diz assim, professor, eu estou entendendo tudo. No final, o que importa é que funcione. Não vai funcionar. Porque o fato de você estar escrevendo fora do lugar significa que você não está conseguindo raciocinar onde os blocos começam e onde os blocos terminam. Não vai funcionar. Por isso que eu falo que é sério. Eu conto uma piada para sei lá, não, mas é sério, não fresque com a indentação, ok? Então tudo tem que estar alinhadinho nessa linha mágica aqui que a gente chama de indentação. Tudo tem que estar alinhadozinho nessa linha mágica que se chama de indentação, porque entre o abrir chaves e o fechar chaves, ninguém pode tocar na linha. Vocês conseguem ver isso daqui? Tem gente que não consegue entender. Não consegue entender porque é que está errado, professor. Meu filho, você não consegue entender? Ele não. Mas é porque eu entendo que realmente deve existir pessoas que têm limitação na sua localização espacial. Então, se você é um desses tipos de pessoas, tente colocar as chaves assim, tá certo? As chaves de forma que você enxergue a linha e enxergando a linha você entenda que nada pode tocá-la. Tudo bem? Quando você abre um novo escopo, por exemplo, no if, tá certo? If A maior do que 3, if abre um novo escopo. Então, dentro do if, tá vendo aqui? Dentro do if você não pode fazer isso. Por quê? Porque se o if abre um novo escopo, um novo tempo de vida de variável, entre essa chave e essa chave, pode ter alguma coisa nesse mesmo nível aqui? Não, não pode. Então, todo mundo que está aqui dentro vai ter que estar o quê? Um nível a mais, como se fosse um degrau. A chave que abre começa o degrau e a chave que fecha volta o degrau. Então, se abrir uma chave, aí você começa o degrau, tudo nesse degrau. Aí você abre outra chave, o que é que você faz? Você sobe mais um degrau na sua vida. Tá vendo? Aí você chega bem aqui e bota outro if. If A menor, if X maior do que 5. Aqui tem outro degrau, então você faz o quê? Sobe de novo. Tá vendo? Aí quando você achar a chave que fecha, o que é que você faz? Você desce o degrau. Tá vendo? Eu posso colocar um A voando bem aqui? Não, porque ele vai estar voando. Ele tem que ter uma chave para poder subir e tem que ter uma chave que fecha para poder descer. Então esse A tem que estar onde? Aqui. Ele pode estar aqui? Não, por que ele não pode estar aqui? Porque ele vai estar na linha da morte, tá vendo? Linha da morte. Então, quando você fecha de novo, você volta e agora você volta para cá. Isso é identar, é respeitar isso daqui.
Indentação, ela tem que ser uma coisa bem meticulosa, então você não pode colocar aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 4, aqui tem 5, tá parecendo reto isso daqui? Professor, é porque eu tenho um desvio de visão, professor. Eu posso jurar pro senhor que eu tô vendo esse negócio reto. Tá não. Ok, então tentem levar isso a sério, por favor. Eu tô morrendo de rir, porque eu tenho certeza que vai ter gente já assim fazendo a prova final, sabe? Fazendo a final e assim, eu meu tá tudo certo, e o código do cara assim, perfeito. Ok, levem a indentação a sério. Então, se você me pedir ajuda e o seu código estiver torto, eu vou dizer, conserte esse código, e aí quando você consertar, eu volto. Tá bom? Bora lá fazer a chamada. Oh, glória. Oh, glória. Chupi, chupi, chupi. Bora, mano. Ei, pessoal, eu esqueço do tempo. Me lembrem uns 10 minutinhos antes de acabar a aula de fazer a chamada, tá certo? Que eu vou contando piada e eu só lembro na hora que já estoura. Eu sou terrível. 7 anos e eu não me consertei ainda em relação a isso. 8 já. 8, entrei em 2011. Vou fazer o seguinte, ó. Não tem, mas tá carregando, mesmo se arrastando tá carregando. Faz o seguinte, só para você ganhar seu 0.1, dê uma olhadinha aqui, pesquisa na internet e vai colocando pelo menos os teus resumos do que é cada coisa. Tudo bem? Pega isso daqui, o que é mesmo pré-processador, e coloca assim, pré-processador em C, aí você lê o que é o pré-processador, aí você copia e cola. Faça um resumozinho para você. Pode pegar você pode ir atrás no livro, pode ir atrás na apostila, mas para mim é muito mais rápido você pegar e escrever no Google pré-processador, então pré-processador, compilador, linker, qual é a diferença? Aí você lê e faça o seu resumo. Não precisa entregar não, na semana que vem eu só vou perguntar, vocês fizeram o resumo e leram e botaram a foto no S3, configuraram o ambiente, clonaram o repositório? Aí quando você disser sim, aí eu dou o seu 0.1. Pode, num papel, em qualquer lugar. Eu só quero que vocês leiam. Então, pessoal, vamos lá. Eu faço a chamada amanhã. Por que eu estou insistindo nisso o tempo todo? Presta atenção. O tempo me ensinou que as pessoas não sabem estudar. Fica fazendo as coisas na doida e não sabem estudar. Para estudar é importante ler. É importante que você saiba com o que é que você está mexendo. Tá? Às vezes as pessoas acham que é só ver a aula e abrir a IDE e sair escrevendo código feito doido. Não é, você precisa entender o que é que você está fazendo.
Então, isso de pegar a apostila e ler, ou de ir lá na internet e colocar, meu Deus, o que é mesmo um código-fonte, o que é um código-objeto, só para você ter as definições na internet, isso daqui não vai levar de você meia hora, mas vai lhe ajudar muito a reter a informação, ok? Então, você vai estar entendendo, quando eu falar de scope, você vai entender o que é scope, quando eu falar de variável, você vai entender o que é o variável, quando eu falar de make, você vai lembrar de ter feito o make pelo menos uma vez. Então, faça esse 0.1 vale a pena? Ok? Amanhã eu faço a chamada referente aos 2 dias. Tá todo mundo aqui, né? Até mais, menino. Diz. Você acha importante saber o IDE, saber usar o IDE, que eu posso passar aqui usando o GEDIT? O GEDIT é muito limitado, principalmente quando a gente for fazer códigos maiores. O autocomplete ajuda pra caramba. Tipo assim, você vai. Um beijo, você vai trabalhar com as funções de pintura. Aí você dá lá um x print. Aí você precisa de 10 variáveis diferentes: altura, largura, tamanho, profundidade, ponto x, ponto y. Aí você vai decorar isso. Aí você dá um alt tab e você vê, eu preciso primeiro do x, aí eu passo o x, o y. Então, o principal é o autocomplete. Entendi. Entendeu? É que eu